Aqueles que não nos matam nos tornam mais fortes. Bem-vindo ao Explorando os Segredos Mistérios. Hoje eu lhes trago um presente digno dos guerreiros da antiga Ibória. Iremos apresentar e relembrar as 10 primeiras revistas da Espada Selvagem de Conan. Está preparado? Então rola o trailer. A Espada Selvagem de Conan foi uma revista em quadrinhos para adultos mensal da editora Abril, que narrava as aventuras do personagem Conan, o Bárbaro. Lançada em 1984 e publicada até 2001, num total de 205 números, a edição brasileira era uma versão da revista americana Savage Sword of Conan, surgida em 1974 no formato magazine em preto e branco. A revista brasileira tinha 68 páginas e, além das aventuras do Cimério, trazia algumas histórias curtas de outros personagens do universo de Robert E. Howard, como o Rei Kul, Solomon Kane, Valéria, Bront, Bran McMorn e outros. As edições originais passaram a ser republicadas em 1991, num total de 57 edições, e houveram também 13 revistas coloridas. Número 1. Junho de 1984. Nessa revista, temos a história Os Espectros do Castelo Rubro, onde a escrava chamada Zuleika cruza o caminho com Conan. Salvando-a, aliando-se a um amigo mercenário, ele elabora um plano ousado para extorquir um nobre. Porém, existe uma terrível maldição oculta sobre o sinistro Castelo Rubro. Também nessa edição, temos A Noite Macabra, uma excursão pelo mundo sobrenatural, onde Conan, tentando fugir de perseguidores implacáveis, acaba defrontando-se com demônios milenares e a maquiavélica criatura que os comanda. Número 2. Agosto de 1984. O número 2 é composto por várias pequenas histórias. Na Cidadela dos Condenados, Conan encontra-se com Valéria, a linda pirata de olhos cor do mar, e juntos eles enfrentam a ameaça de um gigantesco dragão, indo acabar no castelo conhecido como Sukkot, a misteriosa cidadela onde a morte ronda cada uma de suas dependências. Na história da Cidade das Catacumbas, numa cripta macabra e sem uma única fresta de luz, Conan, Valéria e um habitante de Sukkot fogem desesperadamente de um monstro rastejante, para acabar assim tendo o combate mais sangrento de suas vidas. Conan e Valéria devem proteger uma cidade estranha do demônio da escuridão. Nos Selvagens da Noite, a parte final dessa história, onde, para recuperar a sua juventude, a rainha feiticeira da cidadela oferece a vida de Valéria em sacrifício aos deuses inomináveis, dando origem a um clímax e uma conclusão estarrecedores. Por fim, temos a história Ciméria, adaptada do poema original publicado pela Howard Collector de 1965. É um poema do Conan jovem e de sua terra, a Ciméria. Número 3. Outubro de 1984. Nessa revista temos duas histórias. A libertação de Tugra Khotan, onde Conan o Bárbaro enfrenta a fúria, o poder e a sede de sangue de um monstro morto há milênios, que chegou à princesa Ismela durante a noite, e que esperou por ele no deserto sem vida, além de Coraja. E na história Paixões em Fúria,
Depois que os sons da batalha se desvanecem, aqui está o que acontece com Conan depois que ele salva uma sacerdotisa da ira de um perigoso mago. Número 4, dezembro de 1984. Nesse número, na história A Ilha dos Desesperados, Conan tem a vingança contra Shah Amurat e foge para o mar Vilayet. Em uma ilha abandonada, a morte esconde-se em muitas formas. Piratas e horrores maiores são vistos a todo instante, e Conan deve enfrentá-los com o aço toda essa noite. Nessa revista, também temos a história A Mão Direita do Destino, com a participação do personagem Solomon Kane, que se vê em meio a um sinistro acontecimento onde a vingança de um necromante toma proporções jamais imaginadas. Número 5, março de 1985. Nesse número, temos a história da Maldição da Lua Crescente, uma clássica história onde Conan é crucificado por Solomé e Constantius. O líder Oleg Vladislav salva Conan. Alguns meses depois, liderando os Zuagiris, ele inicia uma revolução em Kauran. Nessa revista também temos a Era Pré-Cataclísmica, uma adaptação do ensaio de Born Age de Robert E. Howard. É o início de um completo relato sobre as origens da Era Iboriana, desde antes do cataclisma que fez submergir o continente de Atlântida. Crom, eu nunca rezei pra você antes. Eu não tenho jeito pra isso. Ninguém, nem mesmo você vai lembrar se fomos bons ou maus. Por que lutamos ou por que morremos? Não. Tudo o que importa é que dois enfrentarão muitos. Isso é o que importa. Satisfaça-se com isso, Crom. E atenda a um pedido meu. Conceda-me a vingança. Mas se não me atender, então vá pro inferno. Número 6, abril de 1985. Nesse número, temos a história O Terror Dorme sobre a Areia, onde Conan tomou o poder das mãos de Oleg Vladislav, o chefe da tribo Zuagir, e enviou o bandoleiro para morrer no deserto. No entanto, o ódio e a sede de vingança foram mais fortes do que a própria morte. Oleg conseguiu sobreviver, saciar seus anseios mortais e despertar o monstruoso adormecido, transformando as areias escaldantes num palco de horror. Na história, a cidadela do centro do tempo, enquanto a cidade Akbitana estremece em horror, sem explicação sobre o aparecimento de uma enorme fortaleza, todos que tentam invadi-la desaparecem, exceto Conan. O bárbaro enfrentará aqui seu mais estranho inimigo, Shamash Shum-Ukin. Número 7, maio de 1985. Nessa revista, temos a história Uma Jornada para o Inferno, onde Melanie resolveu vingar seu irmão morto e Conan, disfarçado de Zamoriano, ruma à Cidadela dos Condenados com uma missão. Ambos se conhecem a caminho do forte e, em sua sina, são responsáveis por uma revolução de medo, sangue, morte e encontro com seres do além. Também na revista encontramos a última canção de Conan. Em versos, de forma bela e comovente, Conan enfrenta seu último e derradeiro inimigo, aquele que cedo ou tarde todos devem enfrentar, mesmo sabendo que ele jamais poderá ser vencido. Número 8, junho de 1985. Nesse número temos 3 histórias. As Negras Noites de Zambula mostram uma estranha cidade, que tão logo o sol se põe, ninguém mais é visto em suas ruas. Gritos de horror se espalham até os confins do deserto e a cada noite que passa, aumenta o número de pessoas que desaparecem misteriosamente.
No entanto, tudo se modifica quando Conan resolve passar a noite em uma de suas estalagens, causando assim a mais sanguinária noite da história dessa cidade. Na história A Ascensão dos Iborianos, 17.000 a 15.000 AC, continuamos com os relatos sobre a Era Iboriana, baseado nos ensaios elaborados por Robert E. Howard, criador de Conan. Nesse capítulo, o grande cataclisma e a sua consequência nos destinos de todos os povos daquela era, principalmente os Atlantes, e a nova ascensão dos Iborianos que rumam para o sul. Por fim, temos a história da maldição da deusa Gato. Após um ataque dos Zoagiris contra uma caravana religiosa, Conan se apodera de um ídolo aparentemente inofensivo. Porém, as transformações que ele provoca no bárbaro chegam a aterrorizar até mesmo os lobos do deserto. Número 9. Julho de 1985. Nesse número temos 3 histórias. As Muitas Faces da Morte, uma linda escrava loira, fugitiva de uma ilha obscura, serve de isca para assassinar Conan. A trama toda foi criada por um comandante turaniano que odiava o bárbaro mais do que tudo. Ele só não sabia que o horror sem limites se ocultava na ilha, cujo poder iria decretar a morte de todos que se encontravam no local. Na segunda história, Os Reinos Iborianos, vemos que entre os reinos da era de Conan, a Nemédia e a Britúnia dominavam o mundo ocidental. Ao norte da Quilônia estavam os altos e fortes Cimérios, violentos selvagens de cabelos negros e olhos azuis. Na divisão de Koth ficava o fértil reino de Shen e mais ao sul os elegantes Estígios. Nos extremos sul e leste, Zimbabu e Hircânia delimitavam o mundo daquela era nunca sonhada. Nessa revista também temos mais uma história, A Trilha de Solomon Kane, que, em seus incansáveis esforços em acabar com o mal sobre todos os aspectos, Solomon Kane, o puritano, é forçado a combater nada mais nada menos do que o próprio Satã. E número 10, agosto de 1985. No último número desse vídeo, temos 2 histórias. No A Sombra no Palácio da Morte, vemos Conan perdido num deserto, sem água e já bem próximo do fim. Juntamente com a linda Natala, eles encontram um palácio deslumbrante. Desesperados, se aventuram a entrar na fortaleza, para assim conhecer um dos maiores horrores que já caminharam sobre a Terra. E também temos a história do dragão do castelo Frankenstein, onde o senhor do castelo, Magneto Hans von Frankenstein, sacrifica mulheres para aplacar a fúria de um dragão. Esse mal vive em uma cova próxima ao povoado, onde acontecem sacrifícios, onde Solomon Kane enfrentará um dos seus maiores desafios. Clique no sininho, deixe seu like para mais Conan o Bárbaro, Fundação SCP, Cthulhu Mitos e outros vídeos inesquecíveis.